Eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias. Hoje nós vamos ficar com uma mulher da Bíblia, uma meditação sobre a disposição que Débora teve em relação à obra do Senhor, em relação aos projetos que Deus tinha com ela naquele tempo. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, e o versículo 4 em diante. Depois no livro de Juízes, capítulo 5, e o versículo 6 em diante. Juízes 4 e 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Capítulo 5, versículo 6 em diante. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. E para os 40.000 em Israel, não se via escudo ou lança. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram água, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Então desceu o restante dos nobres do povo, desceu o Senhor por mim contra os poderosos. Eu já recebi a oração e eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, coloque a mão em direção ao seu coração e eu quero estar orando com você. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite na tua presença. Em continuidade, nós queremos lhe pedir, continue falando conosco, continue sustentando o mundo espiritual aqui de Tubarão, calando todas as vozes contrárias e trazendo a tua voz aos nossos corações. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite, Pai, a minha total incapacidade de ministração, mas reconheço que tu usa homens e mulheres. Então fala conosco, Jesus. Ministra ao coração desse irmão, dessa irmã, que está com a mão em direção ao seu coração. Fala conosco, Jesus. Que esse seja um momento, Senhor, do Senhor trazer a tua voz aos nossos corações, ó Pai.
Senhor, cala as vozes externas e nos ensina a calar toda inquietação, toda distração, toda dispersão, tudo aquilo que é roubo da Tua palavra. Senhor, conversa conosco. Essa é nossa oração, esse é nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor, irmãos. A meditação que eu quero trazer nessa noite são alguns posicionamentos necessários na vida daqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor em dias difíceis. Todos nós que estamos aqui já respondemos sim a Jesus e já nos colocamos à sua disposição. Já entendemos que cada um de nós tem uma responsabilidade no reino do Senhor. E nós completamos esse todo, cada um assumindo a sua responsabilidade. Que a igreja de Jesus Cristo, ela não é como um navio de cruzeiro. O navio de cruzeiro, as pessoas que compram a sua passagem, o seu direito de entrar naquele navio, elas entram ali para desfrutar. E ali dentro daquele navio tem 15% de pessoas que buscam estar ali para servir os demais. Aquela tripulação trabalha 24 horas em turnos diferenciados para que todas aquelas pessoas sejam servidas. 85% desfrutam e 15% trabalham. 15% estão à disposição. O reino do Senhor Jesus, ele não é um navio desse formato. O reino do Senhor Jesus é um navio de guerreiros. Todos trabalham. Todos estão à disposição do comandante, aquele que está lá na porta como recepcionista, está à disposição. No navio de guerreiro, todos estão trabalhando para um bom andamento das coisas que acontecem dentro do navio, e todos também estão indo para algum lugar, para uma missão. A igreja de Jesus está em missão o tempo todo. Ela dorme em missão, ela acorda em missão, ela vai para o trabalho em missão, ela almoça em missão, ela janta em missão, ela se entretém em missão. A qualquer momento que Deus precisar, nós estamos postos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele necessita que nós façamos aqui na terra. Então eu e você não estamos no navio de cruzeiro, mas nós estamos no navio de guerreiros. Estamos à disposição de Deus para servir a cidade, para servir a família, para servir a igreja do Senhor, para evangelizar o mundo, para cuidar dos aflitos e dos necessitados. O texto que eu tenho aqui, nós vamos encontrar alguns posicionamentos na vida de uma mulher que estava disposta a realizar a obra do Senhor. Uma mulher que disse sim para Deus, mas o tempo dela não era um tempo fácil. Como o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, é um tempo difícil. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em dias difíceis na terra, dias complicados, dias de crise. Mas no meio disso tudo, nós temos uma igreja que está completamente alinhada com a vontade de Deus e está aqui para realizar os propósitos de Deus.
O que caracterizou o tempo difícil de Débora? A primeira característica desse tempo difícil de Débora era um tempo de opressão. O rei Jabim, durante 20 anos, ele oprimia Israel. Ele tinha um comandante chamado Cícera, e eles tinham 20 carros de guerra, 900 carros de guerra, desculpa. E com esses 900 carros de guerra, ele oprimia Israel. Israel estava vivendo debaixo de uma opressão. Se você fizer uma leitura dos nossos dias, com semelhança com os dias de Débora, nós estamos vivendo em dias de opressão. Satanás, ele tem tentado de todos os lados atacar diretamente as famílias, atacar diretamente as crianças, atacar diretamente os adolescentes. Nunca os pais foram tão inseguros como eles são hoje. Dias instáveis, as crianças vão para as escolas e os pais estão preocupados com o que vai acontecer com os seus filhos. Dias difíceis na terra. Nunca as famílias foram tão bombardeadas como elas são na atualidade. Ataques diretos de Satanás. Nunca a pornografia, nunca as doenças emocionais, as doenças psicológicas estiveram tão próximos da nossa família. Dias difíceis na terra. Se eu for enumerar aqui, com certeza eu conseguiria enumerar muito mais de 900 ataques do inimigo na nossa atualidade. Eram esses os dias de Débora, dias de opressão. Os nossos dias também são dias de opressão, são dias de ataques do inimigo. Mas tem algo mais que caracterizou dias difíceis no tempo de Débora. Havia omissão do guerreiro. Diante de todos esses ataques, diante de toda a opressão do inimigo, havia uma omissão dos guerreiros em Israel. Débora está nos contando aqui no canto dela que não se via escudo e nem lança entre os 40.000 em Israel. O escudo é a representação da armadura defensiva e a lança é a representação da armadura ofensiva. Os guerreiros do tempo de Débora estavam à paisana, não se mostravam como guerreiro. O inimigo estava tomando todos os espaços. As aldeias estavam vazias. Os inimigos não tinham limites. Eles estavam lá intimidando o povo de Israel e o povo de Israel recuando. Os guerreiros eram omissos para evitarem o confronto. Eles guardaram a armadura defensiva, guardaram a armadura ofensiva e ficaram andando como se não fossem guerreiros. Pior que a opressão, pior que os ataques do inferno, é um povo omisso. Um povo que esquece do que possui, do que tem e quem é. Esses dias aqui as irmãs têm entoado o que nós somos. O que nós somos precisa ser relembrado diariamente a nós. Elas têm cantado aqui que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a gloriosa luz. Os guerreiros haviam se esquecido do Deus poderoso que eles tinham. Os guerreiros haviam esquecido da bondade de Deus. E os guerreiros estavam ali, sem intimidar o inimigo. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez você tenha pegado, como aqueles guerreiros, a sua armadura defensiva,
o seu capacete da salvação, a sua couraça da justiça, o seu cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé. E você tem guardado e tem ficado vulnerável aos ataques do inimigo. Talvez você tenha guardado a espada do Espírito e você não tem combatido, mas você está em casa, simplesmente como espectador de várias situações. Ou você está na cidade, como espectador de várias situações. E você até já disse: Senhor, eis-me aqui. Mas de uma certa forma, você está vivendo de forma neutra. O Espírito Santo veio conversar comigo e com você nessa noite. E lembrar a nós que foi nos dado por Jesus Cristo essa característica de guerreiros. E todos nós temos à nossa disposição a armadura de Deus, e que nós temos que revestir da couraça, do capacete, do cinturão, das sandálias, e embraçar o escudo da fé, não recuando, mas avançando e desfazendo no poder de Jesus Cristo todos os ataques das trevas. Nessa noite, pega a espada do Espírito e vá ao combate destemidamente. Esse tempo que Débora está vivendo, tempo de opressão, tempo de omissão, tempo de escolhas erradas, ela vai nos contar em seu cântico que escolhiam deuses novos e a guerra estava às portas. Com certeza aqui na casa de Deus não tem ninguém que está escolhendo deuses novos. Mas se tiver algum Deus na nossa vida, algum apego à idolatria, também nós queremos desconstruir isso no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas tem outras escolhas erradas que não podem ser feitas por aqueles que dizem: eis-me aqui. Uma dessas escolhas é a escolha da má administração do tempo. Muitas pessoas dizem a Deus: eis-me aqui. Mas elas escolheram não administrar o seu tempo para a glória de Deus e louvor do nome dEle. Elas dizem: eis-me aqui. Interiormente, elas estão dizendo que estão à disposição de Deus. Mas exteriormente, elas não conseguem. Porque elas não conseguem priorizar Deus dentro da agenda delas. Elas dizem: eis-me aqui. Mas a agenda dela está totalmente tomada por suas urgências pessoais. Então ela não tem tempo para a realização de um projeto para Deus. Ela não tem tempo para realizar algo para a casa de Deus, porque ela está tomada de outras necessidades, de outras prioridades, que não é Deus. O Senhor está chamando a mim, e está chamando a você nessa noite. Aprenda, escolha administrar o seu tempo para a glória de Deus. Se você vai dizer sim para Deus, aprenda o que Paulo disse em Efésios 5,16:
vindo tempo, porque os dias são maus. Pegue o seu tempo e diz para ele mesmo: olha que eu sou mordomo do meu tempo. Sou eu que organizo o meu tempo para louvor e exaltação do nome do Senhor. Então tudo que faz parte da minha vida não pode consumir o meu tempo sem que eu esteja consciente que isso é importante para o meu crescimento espiritual, para o crescimento da minha família, para o crescimento espiritual da minha família, para o crescimento espiritual da minha igreja, para a edificação do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vá até o tempo que você tem usado nas suas redes sociais. Olhe para elas e diga: redes sociais, você não me guia, mas eu te guio para a glória de Deus. Entretenimento, você não me guia, mas eu te conduzo para a glória de Deus. Olha que materialismo, você não me guia, mas eu te conduzo para a glória de Deus. Eu não sou dominada por nada nessa terra, mas eu sou uma mulher, um homem completamente livre para administrar o meu tempo, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Esse era o tempo de Débora. Tempo de ataques diretos, opressão, tempo de omissão e tempo de escolhas erradas. É nesse tempo que Débora disse: eis-me aqui. Débora olhou para tudo aquilo. Um domínio do rei Jabim de 20 anos. E Débora diz: capaz, eu vou me levantar aqui. E eu tenho que me levantar aqui. Não dá para sossegar não. Débora, vamos acordar. Vamos levantar aqui. Ela começou a conversar com ela mesma, que ela precisava naquele tempo estar à disposição de Deus para ser uma agente de transformação do seu tempo. Então o que eu encontro aqui? Qual é o primeiro posicionamento de Débora? O primeiro posicionamento dela é conhecer o que Deus tinha para o seu tempo. Mas não só conhecer, participar ativamente do que Deus tinha para o seu tempo. Há um convite nessa noite para você conhecer o que Deus tem para o seu tempo e você participar ativamente, efetivamente do que Deus tem para o seu tempo. Deus mostrou o coração dele para Débora. Deus disse a Débora: acabou o tempo do rei Jabim em Israel. Findou-se. Esse domínio de 20 anos acabou-se. Estou trazendo um tempo de libertação para o meu povo. Débora era uma profetisa, uma mulher que conhecia o coração de Deus e que transmitia o coração de Deus com toda leveza, porque tinha certeza dos desígnios de Deus para a terra. Automaticamente, quando Débora soube que era o tempo de libertação, Deus deu uma palavra para Baraque, e ela chamou Baraque, que era comandante do exército, e disse a ele: Deus está entregando o rei Jabim nas suas mãos. Faça como
algumas orientações que Deus está trazendo. Vai ao Monte Tabor e trava a guerra, porque Deus está colocando ele nas suas mãos. Mas Débora não parou aí. Débora queria que todos os guerreiros de Israel soubessem que aquele tempo era o tempo de libertação, e que todos aqueles guerreiros se envolvessem no que Deus ia fazer naquele tempo. Então Débora, ela começa a trabalhar com uma convocação de todos os guerreiros. Nós vamos ver aqui no capítulo 5 que muitos ouviram, se dispuseram, mas muitos ouviram e não dispuseram. Quem é você nessa noite? É alguém que conhece, tem ciência do que Deus vai fazer na terra e decide participar do que Deus vai fazer na terra? Ou é alguém que decide não participar? Tiveram tribos, como a tribo de Benjamim, como a tribo de Naftali, como a tribo de Sacar, como a tribo de Zebulon, que expôs a própria vida, que entendeu que era o tempo de libertação, que arriscaram a própria vida, para que esse projeto de Deus de libertação acontecesse no país. Porque entenderam o tempo e decidiram que participaria desse grande mover, que estariam à disposição de Deus para o que Deus ia fazer no país deles. Mas tiveram tribos, que eram tribos como a tribo de Rubens, que ouviu o chamado, inquietou, inflamou, abrasou, mas não teve decisão, não teve iniciativa. Participou um ano de congressos, de encontros sobre servir, inflamou, desejou, mas não teve iniciativa alguma. Ficou envolvido nos barulhos dentro da própria casa e não saiu para fora, para o lugar do combate, para o lugar onde as coisas acontecem. Não é só entender, ouvir, saber, é desejar participar do que Deus está querendo fazer na terra. Tribos como a tribo de Dan, que tinha tanta coisa, tinha navios, ficaram a ver os seus navios e não vieram participar do que Deus ia fazer na terra de Israel. Tribos como a tribo de Assé, que estava na orla do mar, na praia, e ficaram a contemplar o mar e não vieram participar. E essa noite o Espírito Santo vai conversar contigo. Essa noite ele veio falar de pertinho contigo. Ele veio dizer a mim, veio dizer a você: estou abrindo o meu coração para ti. Estou mostrando meus projetos para ti. Conheça detalhadamente o que Deus vai fazer na terra, mas participe efetivamente. Levante para participar. Não é só ouvir, não é só dizer: eis-me aqui.
é decidir participar, é decidir envolver. Tem grandes projetos, mas eu quero te lembrar de 3 grandes projetos. O primeiro deles já foi citado aqui nessa noite: o projeto de libertação da raça humana. Não tem uma ONG, não tem nenhuma ONG, não tem nenhum departamento governamental que pode trabalhar para a libertação da raça humana. Só existe uma organização, o corpo vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única organização legitimada que conhece que Ele veio para desfazer as obras das trevas e libertar crianças, jovens e adolescentes é a igreja, que tem conhecimento do projeto, mas precisa participar do projeto de libertação. Lembra lá de Atos capítulo 19, a partir do versículo 15. Paulo é um agente de libertação na cidade de Éfeso. Pessoas estão sendo livres, e os filhos de Seva veem o que está acontecendo, e eles dizem: nós também queremos fazer parte disso. Encontraram um endemoniado, foram até ele e disseram: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. O endemoniado saltou sobre eles, feriram e os deixaram desnudos e disseram: sabemos quem é Jesus, conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês mesmo? Quem são vocês? Eles não eram legitimados, não eram legítimos. A igreja de Jesus Cristo é legítima para a libertação de cidade, para a libertação de famílias, para a libertação de jovens. A igreja de Jesus é legítima para projetos de libertação. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai dizer, e Marcos registrou no 16 e 17: em meu nome expulsarão demônios. Oh, aleluia! Eu lembro que na minha casa, nós temos uma casa no Timor-Leste, temos vários jovens. E um dia era madrugada, um jovem começou a gritar ali, o Francisco. Então eu corri até a casa dos meninos. E quando eu cheguei ali, todos os meninos estavam encostados na parede. E o Francisco estava ali com as costas toda rasgada. E o sangue escorria. E eu perguntei: quem fez isso? Quem de vocês fez uma coisa dessa? E eles disseram para mim: tia, continue olhando. Então na minha frente eu vi que continuava riscando com uma faca. E o sangue continuava escorrendo. E eu disse: Francisco, o que você está vendo? Ele disse: tia, eu vejo os demônios. E eu disse: os demônios saem agora. E no poder de Jesus Cristo, nós juntos ali, nós expulsamos aquele demônio. O Francisco foi liberto. Ele era triste, melancólico, amargurado, depressivo. O Senhor libertou o Francisco. O Francisco hoje fala inglês, fala português. Teve um programa radiofônico falando de Jesus no Timor-Leste por mais de 2 anos. Hoje está na Austrália, casado com filhos, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus é agente de libertação. Porque a igreja de Jesus sabe que Ele veio para libertar, e ela participa dos projetos de libertação na cidade, na família. Não importa se o domínio é de 20 anos, não importa se o domínio é de 30 anos, não importa se é de 10, se é de 4, se é de 3. Não importa que domínio tem na cidade, que domínio tem na família. Nessa noite, Deus está levando você a relembrar que Ele tem um projeto de libertação para a cidade. E Ele está convidando você para participar efetivamente desse projeto. Mas lembre nessa noite também que você não pode ser como a tribo de Rubens, que inquieta, abrasa, mas não vai, não tem iniciativa.
você tem que levantar e usar a autoridade que foi dada a nós como igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos um outro projeto, o projeto de um grande avivamento na terra. Antes da volta de Jesus Cristo, a igreja passará pelo maior avivamento que já houve na história. Você que está aqui nessa noite desanimado, Joel 2:28, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e sobre toda a carne derramarei o meu espírito. Como é que você participa desse grande projeto? Se você já sabe que o coração de Deus deseja o avivamento, se você já sabe o que Deus tem para a igreja é o avivamento, como você participa? Você prepara o ambiente para o avivamento. Só prepara o ambiente, porque já é a promessa dele. Prepara o ambiente para o avivamento. Prepara o ambiente para o avivamento. Há 12 dias atrás, eu saí de São Paulo para vir aqui para Chapecó. A primeira vez, e tentei, estava no avião, o avião tentou pousar em Chapecó, não conseguiu, voltou. Tentou de novo e não conseguiu, porque havia um nevoeiro sobre a cidade, o aeroporto de Chapecó. Então o avião não conseguia pousar, porque o nevoeiro impedia. Estava tudo pronto, mas o nevoeiro impedia. Prepara o ambiente, tira os nevoeiros, porque está tudo pronto para o maior avivamento da história. Já está marcado o grande e poderoso avivamento da cidade, da igreja, aqui em Tubarão. Já está todo agendado, já é a agenda do céu. Só prepara o ambiente, prepara teu coração, tira todo o nevoeiro, porque o Espírito Santo fará uma grande visitação na casa dele, na igreja dele. Eu tive uma experiência em 2011, em Moçambique. Nós tínhamos nossa escola de pastores, nós ainda temos. E os pastores falaram comigo assim: irmã Elisama, a gente vê tantas coisas acontecendo, os feiticeiros fazendo tantas coisas. Nós queríamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Será que seria possível isso? Uma experiência sobrenatural, com milagres, com cura, com visitações, com libertações. Então eu disse: é possível. Vamos nos preparar para isso, com adoração, com louvor, com entrega. E vamos ficar na presença dele durante 30 dias. E nós vamos nos reunir para as manifestações do Espírito Santo. Então teve um dia específico que eu lembro com muito carinho. Eu estava indo para uma aldeia de onde eu estava até a aldeia 200 quilômetros. E eu estava ali na carroceria do caminhão. E o pastor começou a dizer assim: olha, hoje eu convidei os cegos, eu convidei todos os paralíticos, eu convidei todos os endemoniados, eu convidei todos os acamados. E por fim eu disse a ele: tá bom, pastor, eu já entendi que o senhor convidou todo mundo que tem necessidade para estar ali. E quando eu cheguei ali, que eu vi, foram trazidos nas capulanas, aquele tecido africano, mais de 14 capulanas, e colocar pessoas nas capulanas e colocada ali na frente daquele espaço. Era embaixo de um pé de tamarindo. Então naquela manhã eu preguei sobre Jairo. E na verdade eu não estava pregando para aquelas pessoas. Eu estava dizendo a mim mesma: você precisa crer numa visitação de Deus. Você precisa acreditar que o Espírito Santo vai mover nesse lugar. Você tem que acreditar nisso. Então quando eu terminei a pregação, eu disse para os irmãos: nós vamos orar. Então eu virei para o pé de tamarindo dele. Eu fiquei ali orando. Passaram-se 30 minutos.
E eu vi que todas as pessoas estavam pulando e dançando e se alegrando. Então eu chamei o pastor e disse: pastor, pode pedir para as pessoas se acalmarem, porque eu quero orar por aquelas pessoas que estão ali na frente, que foram trazidas nas capulanas e colocadas ali. Ele disse: quais? Eu disse: aquelas pessoas que anteriormente, antes do culto, foram trazidas. E quais pessoas, irmã Elisama? Pelo amor de Deus, aquelas pessoas do começo. Irmã Elisama, sabe por que esse povo está gritando? E que se você tiver com fome, você pode ir comer. E que se você não vai mais conseguir parar, porque o Espírito Santo nos visitou nesse lugar. As pessoas que estão pulando e saltando aqui são aquelas pessoas que foram trazidas nas capulanas e colocadas aqui. E sabe essa música que eles estão cantando, que Deus é bom, e todos respondem: Deus é bom demais. E a moça puxa: Deus é bom. Essa moça é da minha família, é da minha casa. Um espírito de mudo e de surdo tomou conta dela, e há 12 anos ela não falava, e agora ela grita, ela salta que Deus é bom. É um testemunho público. Toda a aldeia sabe que ela não falava, e Deus visitou o seu povo. Deus visitará cidades, Deus visitará nações, Deus visitará povos, Deus visitará família, porque o projeto de Deus antes do arrebatamento da igreja é o maior avivamento da história, nunca visto em algum lugar antes. Conhecer o projeto de Deus e participar desse projeto efetivamente. Conhecer o que Deus tem. Outro projeto que eu preciso falar aqui é o projeto de uma grande colheita na cidade. Deus vai fazer uma colheita na cidade. Em massa, em massa, em massa. É os últimos dias da igreja na terra, e Ele vai fazer uma colheita em massa. E Ele está te chamando. Conheça que eu tenho um projeto, como Ele estava dizendo para os discípulos lá em João capítulo 4, versículo 35. Vocês estão olhando para o trigo, e vocês estão dizendo: daqui 4 meses haverá colheita. Pode mudar a visão de vocês. Tira os olhos do chão. Ergue os olhos à altura do trigo, porque o trigo está maduro, está tudo pronto. Está tudo pronto. A única coisa que falta aqui é gente que diz: eis-me aqui para a grande colheita, porque está tudo pronto para a grande colheita. Quem pegar a rede vai colher, quem pegar a rede vai apanhar. Eu entendi esse versículo alguns meses atrás, alguns anos, eu acho 1 ano e pouco atrás. Eu estava ali em Florinópolis e de repente eu ouvi uma gritaria muito grande. E eu estava hospedado em uma casa e eu perguntei para a senhora: o que passa aqui nessa cidade? O que está acontecendo aqui, nesse bairro? Ela disse assim: é uma pesca. Eu disse: uma pesca? A pesca da tainha. Sabe, irmã Elisama, como é que é? Eu disse: não sei. Tem um olheiro, um homem que tem uma boa visão. Ele fica na parte alta, olhando, e ele enxerga que está vindo as tainhas, o cardume. E quando ele enxerga, ele vai gritando: chegou a hora. Então todos os pescadores levantam. Quem sabe pescar, quem não sabe, todo mundo entra, porque ninguém quer perder a oportunidade. E todos participam, e todos celebram, e todos comem, e todos levam tainha para casa, porque todo mundo participou. Eu disse: eu já entendi, irmã. Eu sou uma olheira de Deus. Eu estou enxergando que tem uma grande colheita para acontecer na terra, que tem um monte de gente para ser salvo, uma multidão. E eu estou gritando: pode preparar, gente, porque chegou a hora de uma grande colheita na cidade. Chegou a hora de uma grande colheita na terra.
Só não vai participar dessa colheita aquele que não quiser. Aquele que for como Rubens, a tribo de Rubens, a tribo de Dan, a tribo de Asser, a tribo de Gad, esses não vão participar. Mas aqueles que são como a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulon, que entendeu o chamado e disse: eis-me aqui, é nossa hora. Nós vamos participar desse processo de libertação, desse projeto de libertação. Nós vamos participar desse projeto de uma grande colheita. Nós vamos participar. Foi isso que aconteceu com Filipe. Filipe chegou em Samaria. Todos os homens de Samaria estavam olhando para Simão, um homem que enganava a cidade. Filipe pegou a palavra, abriu e foi pregando, pregando, pregando. As pessoas ouviam e as pessoas começaram a ver prodígios, maravilhas. Os demônios começaram a sair gritando em alta voz. E a cidade era triste e se tornou alegre. A cidade era possessa e se tornou livre. A cidade era império de mentiras e a verdade tomou conta da cidade. Uma grande colheita em massa aconteceu na cidade de Samaria, porque Filipe conheceu a vontade de Deus para a cidade e envolveu efetivamente num projeto de salvação para a cidade. Então, o primeiro posicionamento que eu e você temos aqui nessa noite para a gente pensar, trazer para a nossa vida, é conhecer o que Deus tem para esse tempo e participar efetivamente do que Deus tem para esse tempo. Segundo, Débora envolveu. Só que tem mais aqui. Ela precisa enfrentar os desafios com coragem. O primeiro desafio que vem para ela é que quando ela entrega a mensagem para Baraque, Baraque olha para ela e diz assim: eu vou, mas vou sozinho não. Ah, não, eu vou se você for junto. Você vai para a guerra comigo? Chama, olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: vamos para a guerra? Vem para a guerra. Vem para a guerra. Oh, sai do navio de cruzeiro e vem para a guerra. Vem para o navio de guerreiro. Débora, você vem para a guerra comigo, Débora. Era o primeiro desafio. Era um desafio que exigia de Débora coragem. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que ela disse: vou. É claro que ela deu uma mensagem difícil para ele, mas ela disse: vou te acompanhar. Você vem para a guerra? Vai mudar de navio hoje? Vai sair do navio de cruzeiro e vem para o navio de guerreiro nessa noite? Está decidida a mudar de navio hoje? Chega de contemplação. Chega de admiração de quem faz, de admirar quem faz. Chega de ficar aí como espectador. Muda de navio hoje e vem para o navio de guerreiros nessa noite. Tinha um desafio para enfrentar. O desafio do desânimo, daqueles que não queriam envolver, daqueles que só queriam contemplar, daqueles que se acostumaram com domínios. Quanta gente acostumou com domínio de droga, com domínio de crack, com domínio de feitiçaria. Quantas pessoas acostumaram com domínios de depressão, com domínios de angústia. Quantas pessoas estão conformadas com domínio de discórdias e não luta. Mas chegou a hora de um povo que tinha que descruzar os braços, sair da passividade, enfrentar os desafios com coragem e colocar o inimigo para correr de Israel. Chega a hora que você tem que sair da passividade. Chega a hora que você tem que levantar e dizer: eu estou me levantando nessa casa, eu estou me levantando nessa cidade, eu estou me levantando para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos entender isso aqui, que Deus requer de nós
Que nós venhamos enfrentar todos os desafios com coragem, para executar os projetos de Deus. Deus tinha um projeto com Davi, que da descendência de Davi viria Jesus. Só que teve um momento difícil na história. Um momento que uma mulher chamada Atalia, lá em 2 Reis capítulo 11. Atalia, ela era filha de Jezabel, com o domínio de Jezabel, com o espírito de Jezabel. Mas ela usurpou do trono de Israel, do trono de Judá. E ela tinha um projeto. O projeto dela era matar todos os descendentes de Davi e exterminar. Não importava se ela tinha vínculo com eles, se eram seus netos, se eram seus filhos. O espírito que movia Atalia era o espírito de Satanás, destruição. O espírito de Atalia não saiu da terra. O mesmo espírito que quer matar gerações, geração do avivamento, a geração de pregadores, a geração de missionários, o mesmo espírito de Atalia que quer interromper os projetos de Deus, ainda continua na terra. Mas glória a Deus que ainda tem Jeoseba. Enquanto Atalia está matando todo mundo, Jeoseba disse: não pode ser assim. A gente não se curva, a gente não aceita, a gente não acomoda, a gente levanta e luta. Levanta nessa noite para lutar, levanta nessa noite para guerrear. Jeoseba vai lá e rouba uma criança chamada Joás, que é neto de Atalia, filha do rei Amazias, filho do rei Amazias, e leva para a casa de Deus. Onde é que se esconde vocacionado? Na presença de Deus. Onde é que você guarda uma geração? Na presença de Deus. Onde é que você protege pessoas? É na presença de Deus. Atalia queria destruir, mas Jeoseba sabia o lugar da proteção, presença de Deus. Eu não sei o que o inimigo planejou destruir na tua casa. Eu não sei se ele está segurando algum dos seus, mas o Senhor nessa hora está dizendo a você: enfrenta. Enfrenta, enfrenta, vai lá e toma da mão do diabo, da mão das Atalias, vai lá e toma e traz para minha presença, coloca na minha presença. Guardou por 6 anos, e a Atalia pensava que deu certo o seu plano. Rainha, e o rei estava crescendo na presença de Deus. Enquanto o inferno pensa que está tomando cidades, que está dominando cidades, tem uma geração crescendo na presença de Deus. Tem uma geração crescendo. São nossos filhos que estão crescendo na presença de Deus, e eles vão ocupar o lugar que é deles. Oh, irmãos, não é só nós que dizemos: eis-me aqui. Os nossos filhos dirão: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Sem ela menos esperar, o menino ocupou o trono. E quando Atalia olhou, o menino já estava no trono. Sabe o que eu quero dizer profeticamente para você? Sem Satanás perceber, uma geração forte e poderosa vai ocupar. Vai ser assim, pastor Joel. Está levantando uma geração poderosa e Satanás pensa que está ganhando. E ele vai se enganar, porque ela vai ocupar todos os espaços.
Você já está vendo aí, minha irmã, o que Deus vai fazer? Enfrente todos os desafios e proteja os seus. Enfrente todos os desafios, enfrente tudo lá em casa e proteja na presença de Deus os seus. Mas talvez nessa noite você não é uma mulher corajosa, que para viver o projeto de Deus, como a Thalia, ou desculpa, como Joseba. Mas talvez nessa noite você é uma Esther que escutou que Mardoqueu está lá na porta do templo, do palácio, vestido de pano de saco. E você escutou que ele está ali. E você pensa assim: eu vou envolver. Manda roupas para ele, que ele troque as roupas e fique bem. E Mardoqueu mandou falar com Esther assim: não estou precisando de roupas, eu estou precisando de envolvimento. Estou precisando de alguém que se disponha a participar de um projeto de libertação. O seu povo foi vendido. Há uma sentença de extermínio para o seu povo. E você precisa nos ajudar. Esther recebeu a mensagem. E ela disse: todo mundo sabe que eu não posso. Talvez você seja uma Esther dizendo: todo mundo sabe que eu não tenho coragem. Todo mundo sabe que eu não falo em público. Todo mundo sabe que eu sou medrosa. Todo mundo sabe que eu nunca fiz nada. Mas chegou a sua vez. Todo mundo sabe que eu não dou conta. Mas Jesus está dizendo que você dá conta. Tu sabe que tem regras. E as regras dizem que eu não posso comparecer diante do rei sem ser chamada. E tem 30 dias que eu não fui chamada. Então todo mundo sabe. Todo mundo pode ser favorável a mim. É legítimo a minha recusa. Talvez nessa noite você está pensando que é muito legítima a sua recusa. E o Senhor está te dizendo: não é legítimo não. Eu quero gente ousada. Eu quero gente corajosa. Ele mandou, Mardoqueu mandou um confronto para Esther, dizendo: olha, se você se calar, socorro e livramento virá de outra parte. Mas eu não posso garantir nada para você e para a casa de seu pai. Você não consegue imaginar que Deus preparou um caminho para que nesse tempo você servisse a Ele onde Ele te plantou? Você não cogita a possibilidade que o Eterno, na sua soberania, Ele já havia preparado um caminho para que você fosse o instrumento para Israel, hoje, para o seu povo. Esther recebeu o desafio e ela disse assim: orai e jejuai por mim por 3 dias. Eu e as minhas servas jejuaremos, e eu irei à presença do rei. Se eu vivi, vivi. Se eu perecer, eu pereci. Mas eu estou pronta a arriscar a minha vida. Porque Deus está chamando nessa noite a gente corajosa. Tem um projeto para ser realizado, mas Ele precisa de pessoas corajosas. No ano de 2006, eu já te disse aqui que eu estava na guerra no Timor-Leste. E eu tive uma situação que eu tive que ter muita coragem. Eu tinha trabalhado a noite toda no hospital, porque eles tinham envenenado uma aldeia. E aquela noite eu aproveitei para estar com aquelas pessoas, para falar de Jesus. E aquelas pessoas iam morrendo na minha frente. E eu não podia fazer nada. Mas eu estava ali falando de Jesus. Então eu estava exausta. Quando eu cheguei na minha casa, os rebeldes tinham tomado a minha casa. E eu não tinha mais lugar onde ficar. Então naquele dia eu fui para a base da Jocum. Então eu pedi à moça, a líder da Jocum, que deixasse eu dormir ali, até eu me reorganizar, ir para a embaixada, para reorganizar a minha vida.
E o meu irmão já estava abrigado ali na Jocum. Então ela disse, sim, pode ficar aqui. E ela me deu uma cama para deitar. 10 minutos depois que eu estava deitada, ela disse assim, Elisama, corre para o chão. Vem arrastando do chão, porque o nosso bairro foi tomado. E os rebeldes estão aqui. E eles estão queimando e atirando por todos os lados. Então vem arrastando, porque pode ser que balas perdidas entrem aqui. Então vocês precisam ficar sempre no chão. Então eu vim arrastando até a sala. E ela disse, o que a gente faz agora? Nós tínhamos uma criança. E éramos 7 adultos. E ela disse, Elisama, você tem alguma direção de Deus? Eu disse, vamos cantar. Vamos cantar como Martim Lutero. E quando nós estávamos propondo a cantar, o meu irmão tinha subido na janela. E ele disse, os rebeldes estão entrando no terreno da Jocum. Eles têm tocha de fogo na mão. E eles têm balde de gasolina na outra mão. E eles estão agora semeando gasolina pelo caminho. E nós começamos a cantar, Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. E o meu irmão disse assim, agora eles chegaram na porta do prédio da Jocum. E eles estão semeando a gasolina. E na hora que eles baixarem, ninguém saiu do lugar. Coragem, coragem. E nós cantamos mais forte. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. E quando nós fomos cantando, o meu irmão disse, e agora eles estão de joelho. E agora eles estão correndo em frente com coragem, porque quem vai correr é o seu adversário, é o seu inimigo. Nós só víamos pela janela que de todos os lados os rebeldes saíam, e com suas tochas e com seus galões de gasolina, e eles corriam o que deu para deixar, eles deixaram, e nós saímos em segurança. Ei, não desespere, mas mantenha a coragem em frente às situações com coragem. Vai para a guerra comigo, eu irei com você. Eu não te deixarei, eu irei com você. Aleluia. Eu já estou terminando, mas nós temos aqui ainda 2 posicionamentos. Realizar a obra com amor. Tinha uma obra para ela realizar. Mas não era para realizar de qualquer jeito. Era para realizar com amor. E ela vai dizer assim, eu estou me levantando como mãe. Eu não estou levantando para fazer um trabalho em Israel. Eu estou me levantando como mãe de Israel. Eu quero amar essa nação. Não é só libertar essa nação. Eu quero amar essa nação. Eu quero amar esse povo. Eu quero ser a mãe de Israel. Eu me levantei como mãe de Israel. Deus está te chamando nessa noite para ser mãe, para ser cuidadosa, para ser hospitaleira, para ser como aquela mulher que Paulo vai dar o testemunho sobre ela lá em Atos 16. Paulo vai dizer assim, irmãos, recebam aí em Roma a Febe, porque ela tem cuidado da igreja do Senhor lá em Secreia. Não só isso, ela tem cuidado de mim e de todos. Tem uma tradução que diz assim, ela é a protetora de muitos. Ela é uma mãe para a igreja. Ela é uma mãe, ela foi uma mãe para Paulo. Ela foi uma mãe para os necessitados. Que nessa noite você seja uma Febe para a sua igreja. Que você seja uma mulher, uma Febe para os jovens da igreja, para os adolescentes da igreja, para as crianças da igreja. Que essa noite você possa levantar para realizar um trabalho com amor. Não dá o seu serviço. Porque às vezes nós estamos tão ocupados em dar um serviço que nós esquecemos de amar o povo. Nós esquecemos de fazer o que Paulo disse que ele fez pelos irmãos que estavam lá na região da Galácia. Gálatas 4:19.
meus filhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Meus filhos, por quem eu estou sentindo dores de parto, porque o que eu quero é que Cristo seja gerado em vocês. Tem muita gente que precisa que Cristo seja gerado dentro dela, e nós estamos aqui nos agonizando, participando desse projeto, para que eles conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para que eles tenham um relacionamento com o Senhor. E enquanto eles não tiverem, nós ficaremos apreensivos, sentindo as dores, nos envolvendo com o coração, com os sentimentos de Cristo Jesus. Não como Jonas, que deu o serviço, mas não deu o coração. Deu a agenda de trabalho, mas não deu o sentimento para o povo de Nínive. Trabalhou arduamente, mas não amou o povo. Quando ele viu que Deus não traria o juízo a Nínive, ele fez uma cabaninha, e ele disse: foi por isso que eu arrependi de ter vindo. Me arrependo de ter vindo. Eu não queria estar aqui, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, e que o Senhor ia perdoar esse povo. E agora o Senhor não vai destruir esse povo. Deus fez crescer uma aboboreira, e Jonas ficou muito feliz, porque Jonas sentiu o cuidado de Deus para com ele. Como Deus me ama, como Deus gosta de mim, como Deus cuida de mim, como Deus é bom para mim. Jonas ainda não tinha a revelação que eu e você temos. Não é Pai meu, é Pai nosso que estás no céu. Oh, não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Não é livra-me, é livra-nos. Oh! E Jonas estava ali, agora feliz com a sua aboboreira. E Deus mandou um verme, comeu a aboboreira. E Jonas começou a chorar pela aboboreira. E Deus disse: por que você está chorando por ela? Você não plantou, você não cuidou, você não fez nada disso aqui. Isso aqui tudo é obra e graça. Tudo que você tem, foi eu que te dei. É o que João disse no 3:27, João Batista. E João registrou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Deus disse: Jonas, sabe qual é a diferença minha para você? Você se apega a coisas e eu apego a gente. Você ama coisas e eu amo gente. Você chora pelo seu bem-estar, pela sua posição, e eu choro por 120.000 almas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E tem mais, tem animais aí também. Ame o que Deus ame. Realize uma tarefa com amor. Seja uma Ruth para sua sogra. Seja uma Ruth para sua família. Ela estava ali dizendo: eu me levantei como mãe. E essa mulher que nós temos aqui, Débora, o último posicionamento que eu tenho aqui é que ela era uma mulher incentivadora dos projetos de Deus. Primeiramente, ela se motivou, dizendo: acorda, Débora, desperta, Débora, levanta, Débora. E ela começou a mover efetivamente, na totalidade, como profetisa, como serva, atendendo a todos que ia a ela, como conselheira de Israel, como juíza em Israel, ouvindo Deus para Israel. Mas agora ela vai nos ensinar que ela era uma incentivadora do povo de Deus. Primeiro, uma incentivadora dos líderes. Você disse: eis-me aqui para os projetos de Deus. Mas você incentiva os líderes que recebem os projetos de Deus? Ela disse no capítulo 5 e no versículo 9, no cântico dela: meu coração se inclina para os comandantes de Israel.
Quando ela chegou na guerra, que Baraque está ali, ela estava ali como uma incentivadora de Baraque, dizendo: vai Baraque, vai Baraque, vai Baraque, vai Baraque, vai Baraque. Baraque, esses aí são prisioneiros de Deus, prende-os Baraque, prende-os Baraque. Deus já os entregou na sua mão. Ela era uma incentivadora da liderança. Você disse: eis-me aqui. E Deus entregou projetos para os seus pastores. Deus entregou projetos para as líderes do círculo de oração. E você tem incentivado os projetos de Deus? Você é capaz de chegar para o seu pastor e falar: vai pastor, vai pastor, vai irmã, oh, não para não irmã, é difícil mesmo, só vieram 10 irmãs na oração hoje, mas não para não, anima-te no Senhor, vai, nós estamos aqui. Você é uma incentivadora de quem faz os projetos de Deus na terra. Dizer: eis-me aqui, para participar, incentivando os missionários. Você já escreveu para um missionário dizendo assim: meu filho, não para não, prossiga, prossiga, vai em frente, faça o que Deus colocou na sua mão. Você é incentivador dos líderes. Segundo, você é incentivador do seu esposo. O seu esposo chegou na sua casa e disse para você assim: querida, o pastor Joelson me colocou como professor da escola dominical. Que isso? Pastor Joelson sem visão nenhuma. É mesmo? Você acha, querida? Sim, meu Deus, você, professor da escola dominical, eu nem te vejo pegando a Bíblia. Ah, é? O pastor Joelson te colocou como professor da escola dominical. Sou sua primeira aluna? Pois não. Estou sentadinha aqui todo dia. Pode dar escola uma vez para mim, pode dar 2 vezes. Pode... Calma, marido, tem louvado seja Deus demais, tem aleluia demais. Na escola dominical não precisa tanto assim. Vamos diminuindo isso aqui. Marido, olha, relê o texto. Aqui está gaguejando demais. Vamos melhorar isso aqui. Oh, eu sou sua primeira aluna. Estou aqui para te apoiar. Vai marido, vai marido, vai marido. É a obra de Deus, é a causa de Deus. O marido chegou, né, depois de terça-feira, que é o encontro aqui, né, com os homens. O marido chegou: querida, ouvi a palestra lá do pastor Alessandro, sabe? E eu estou levantando como sacerdote desse lugar. Quero saber até quando. Porque pelo que eu conheço, é uma semaninha, depois nada. Que isso? É mesmo? Como é que você vai assumir isso aqui em casa? Pois é, minha querida, vou levantar todo dia de madrugada para orar para minha família, orar pelos meus filhos, entrar no quarto, colocar a mão na cabeça deles, vou reunir aqui para o culto doméstico. Estou assumindo o culto doméstico. A glória a Deus, e eu estou junto, parceira, estou junto. Vamos lá, marido, mensaginha para ele: ó, esquece não, tem culto doméstico hoje, e eu estou aqui, sou a primeira do culto. Estou aguardando a palavra que vem de você. Quero ser ministrada por você. Quero aprender aos pés de Cristo por sua vida. Você é a incentivadora dele. Aleluia. Foi isso que Débora disse. Débora disse assim: vamos mudar o ambiente dos lugares. Deus age em ambientes consagrados. Débora disse: lá, aqueles que estão lá nos bebedouros, lá onde a multidão reúne para pegar água, mude a música. Tira a música da lamúria, tira a música da derrota e põe música de vitória lá. Muda os alaridos. Oh, cante a justiça de Deus. Cante que Deus é bom. Cante que Deus é maravilhoso. Troca esse disco: meu marido é complicado, meu marido é isso, troca esse disco: Deus é bom, esse homem é maravilhoso, é presente de Deus. Mude, ei. Você está aqui como incentivadora daquele que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Oh, ninguém vê, mas você já viu o profeta de Deus. Aleluia. Você tem que ser como Jesus. Ananias olhou para Jesus lá em Atos 9, né, quando Jesus está falando com ele para encontrar com Saulo. Ele disse: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que esse homem aí é bonzinho? Que ele veio aqui porque ele quer estar conosco? Não, deixa eu te explicar aqui, que talvez o senhor não saiba, Jesus. Ele veio aqui para nos matar. Ele veio aqui para nos levar preso. Ou, Ananias, você vê um homem cheio de ira, um homem cheio de ódio, e eu vejo um missionário para as nações. Oh! Você enxerga um Paulo violento,
E eu vejo um Paulo, pregador para gentios, reis e poderosos. Pede ao Senhor para te dar os olhos dele. Senhor, eu quero enxergar um pregador aqui nessa casa. Eu quero enxergar um homem de Deus aqui nessa casa. Porque é esse homem que eu quero incentivar. Se ele não é, ele vai ser. Porque eu quero andar junto com ele, para que ele seja, caminhar do lado dele para que ele seja. Seja uma incentivadora dos seus filhos. Seja uma Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 11. Ana todos os anos construía uma roupinha de sacerdote. Pegava a roupinha, levava para Samuel, ano após ano, uma réplica da roupa de sacerdotal, e vestia ele e falava: tu és sacerdote. Ofni e Finéias brincam aqui, mas tu não brinca não, porque tu és sacerdote. No outro ano o menino estava lá, Ana vinha com a roupinha de novo, vestia o menino: estou te vestindo de sacerdote, porque tu és sacerdote. Eu entreguei você para o templo, mas eu não deleguei a ninguém a função de ser sua mãe, sua incentivadora. Eu sou a primeira a dizer: tu és sacerdote. Aí hoje a gente faz o quê? Nós não somos incentivadores. Nós falamos eis-me aqui para os projetos de Deus. Aí o menino chega em casa, é contraditório. O menino chega em casa e fala assim: mãe, participei daquela manhã missionária, daquele culto lá missionário. Estou entendendo, Deus está me chamando. Você já sabe que missionário não ganha dinheiro? Você já sabe que todo mundo é... Meu filho, você tem que procurar o que é promissor. O que é promissor? Vamos olhar no mercado o que é promissor hoje. Quais são as profissões promissoras hoje? A gente não vira para o menino e fala assim: meu filho, você está certo. Sabe por quê? Você nasceu primeiro para ser adorador. Isaías 43, 7 e 21. Antes que você for... Lá, voltando aqui, Isaías 43, 7 e 21. Ele nos formou para louvor da sua glória. Ele nos criou para louvor da sua glória. Aí você olha para o menino e fala assim: meu filho, você não nasce médico, você não nasce advogado, mas você se torna médico, você se torna advogado, mas você nasce vocacionado, como Jeremias 1:5. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Quando você estava lá dentro, eu disse que você era profeta. E quando você nasceu, você já nasceu profeta. Oh, aleluia. Aí a gente não veste um menininho de roupa sacerdotal. E a gente está aqui dizendo: eis-me aqui. Mas quando os vocacionados levantam dentro da nossa casa, nós matamos eles. Eu citei para o pastor no caminho, Amós 2:11. Eu escolhi entre vossos filhos, uns para serem profetas e outros para serem nazireus. Mas Israel, você olhou para o profeta e você disse: não profetiza. E você viu o nazireu sentado na mesa do vinho e você não se importou que ele estava na mesa do vinho. Israel, você menospreza o que eu valorizo. Eu valorizo o vocacionado. E você menospreza o que eu valorizo. Você gerou profetas. Você gerou adoradores. Você gerou missionários. Então seja você a vestir o seu filho com vestes sacerdotais. Já a pastora Sula me deu uns álbuns de fotografia para olhar. Eu estava passando muito mal e ela estava conversando comigo ali, e ela me deu uns álbuns de fotografia para olhar, e eu vi uma foto que me chamou a atenção. O Josué era um bebê, uma criancinha, acho que não tinha 2 anos. O pai e a mãe estavam tocando e cantando, e o Josué tinha um violão do tamanho dele. O violão era imenso, segurando um violãozinho de brinquedo na casa de Deus. Os pais colocaram um violão na mão do menino e disse: tu é adorador, tu é adorador, tu é adorador. Recua não, tu é adorador, tu é adorador. Tu nasceu para ser adorador. Oh, aleluia, aleluia. Seja incentivadora do seu filho. Seja incentivadora da sua irmã. Nós estamos aqui no encontro de mulheres. E todas as mulheres, elas precisam de incentivos. Homens sabem disso, que nós precisamos ser incentivadas. Então você que está aqui, que é esposo,
Chegue na sua casa, incentive a sua esposa. A esposa chegou ali e disse: olha, a irmã Sula me deu uma responsabilidade de trazer a palavra. Ah, mas será, bem? Será que é isso mesmo? Não, bem, é você mesmo. Aceita o convite. Olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou escutar 10 vezes antes de você pregar lá, para quando você pregar lá, você está toda com mais desenvoltura, mais livre. Eu vou te ajudar, bem. Bem, eu li um versículo que é uma maravilha. Por que você não lê esse versículo aqui? Olha aqui, bem, isso que Deus está falando comigo aqui. Tenta encontrar mais alguma coisa aqui, bem. Eu quero te ajudar. Seja um incentivador uma da outra. Você disse: eis-me aqui. A outra disse: eis-me aqui. Nós dizemos: eis-me aqui. Mas desse eis-me aqui tem que nascer projetos. Desse eis-me aqui tem que nascer projetos. Projetos têm que ser criados. Eu disse eis-me aqui na infância, e nasceu um projeto para Timor, nasceu um projeto para Moçambique, está nascendo agora no ano que vem um projeto para a Polônia, e eu creio que nascerão outros projetos do meu eis-me aqui. Eu disse eis-me aqui, e ele carimbou, está carimbado, é para sempre, não vai retroceder, é de forma irreversível. Então você disse eis-me aqui, você disse eis-me aqui, então projetos nascerão em Tubarão. Aleluia, a igreja do Senhor é diversificada. Eu tive aqui em Tubarão alguns anos atrás, aqui junto com a pastora Andréia, junto com a irmã Suzana. Olha quanta gente nova tem aqui na igreja do Senhor. Essa palavra tem que ser dita todos os dias, porque uns vão mudar daqui, outros irão para outras cidades, outros irão para a glória, mas projetos nascerão todos os dias aqui. Projetos têm que nascer do eis-me aqui. Projetos têm que ser formados aqui. É claro que vocês apoiarão projetos de outros lugares, mas daqui de Tubarão, projetos missionários nascerão para abençoar outros lugares. Daqui de Tubarão, uma semente irá para outras nações e para outros povos. Daqui de Tubarão, Deus levantará projetos para o mundo. Daqui de Tubarão, haverá um avivamento que impactará o Brasil e outros lugares, se vocês continuarem dizendo: eis-me aqui, Senhor, para os projetos do teu coração. Ou você acha que Débora disse: sim, Senhor, eu estou me levantando aqui, e ficasse de braços cruzados e não se movesse, indo à guerra com Baraque, não se movesse como incentivadora do povo, não se movesse dentro do país? Você acha que tinha acontecido alguma coisa? Diz: eis-me aqui, diz: estou me levantando, estou mudando de navio nessa noite, estou me levantando nesse lugar, estou me levantando nessa família, nessa casa, nessa igreja, nessa cidade, nesse país. Quem vai recuar é o inferno, porque eu estou me levantando nesse lugar. Quem vai sair é Rei Jabim, porque nós estamos nos levantando aqui. E quando, é como no tempo de Débora, quando o povo levanta, até as estrelas do céu, tornam favoráveis a você, até o sol e a lua, tudo se torna favorável. Deus coloca tudo ao seu favor quando você levanta para os projetos dele. Levante para os projetos de Deus. Que coisa boa. Coloque-se de pé. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus.
Muito obrigada por estar em pé. Tem muitas pessoas que estão aqui que entenderam um pouquinho da mensagem lá no começo. Essa igreja aqui, ela tem um projeto de libertação. Todos que estão debaixo de cadeias, todos que estão debaixo de domínios, todos que estão acorrentados. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que tem poder e autoridade no nome de Jesus para desfazer todas as obras das trevas. Tem para ele não, ela se levanta e as obras das trevas são desfeitas para a glória do Senhor. Essa é a igreja de Jesus. Não é outra, não é essa, que vai realizar a maior colheita que já se viu em toda a terra. Essa é a igreja de Jesus. Que vai participar do maior avivamento da história. Um mover para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. É essa igreja que vai participar. Os instrumentos do avivamento nas famílias estão neste lugar. Os instrumentos para o avivamento da cidade estão neste lugar. Os instrumentos para o avivamento no Brasil estão neste lugar. Os instrumentos para o avivamento no mundo estão aqui neste lugar. Os projetos de Deus nascerão nesse lugar. Porque vocês estão dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E Ele está dizendo: incluirei você nos meus projetos, incluirei você nos meus projetos, te entrego responsabilidades no meu reino, capacito você para grandes obras, dou-te coragem, encho com o meu amor. E pastores levantarão na sua família, evangelistas levantarão na sua família, missionários médicos levantarão na sua família, missionários dentistas, missionários arquitetos, missionários engenheiros na sua família serão a família de propósito. Deus moverá na sua casa, na sua família. Restauração acontecerá no teu lar, libertação acontecerá na tua casa, na tua família, porque você está se levantando aí.